Ao longo destas semanas olhamos a história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja. Como sempre, fazemos-lo com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco. E, de facto, numa rubrica que é o passado do presente, vemos como este concílio Vaticano II, que agora assinalamos 50 anos da sua realização, tem uma longa história. Muito lastro, não é? Muito lastro. Exatamente. Tem a sua diferença no conjunto, como veremos quando lá chegarmos, mas insere-se nesse mesmo conjunto, que aliás assume. É o 21º dos concílios ecuménicos. Tem a tradição eclesial, especialmente como ela prosseguiu aqui no mundo mais diretamente latino e ocidental. Vimos já alguma coisa acerca dos 4 primeiros concílios que são muito importantes, porque é neles que assentam as principais afirmações, digamos, dogmáticas da fé cristã. Portanto, quer em relação à unitrindade de Deus, quer em relação às duas naturezas de Cristo. Nós não vamos ver os 21 concílios, não teríamos tempo para isso. Depois há mais 2 a seguir a Calcedónia, que explicitam pontos que ainda tinham ficado por resolver no que diz respeito a essas duas naturezas de Cristo, divino e humano, e como é que elas se conjugam. Mas há outro que nós temos que referir ainda na Igreja Antiga, porque é importante e continua a ser hoje muito determinante da atitude eclesial face a um ponto tão sugestivo como a possibilidade da representação de Deus. A representação plástica de Deus, pictórica, etc. E é o segundo concílio de Niceia, de 787, portanto já vamos para o século VIII. O que tinha acontecido era por um lado, uma proliferação de representações de Cristo, da Virgem, dos santos, concretamente pintadas, nos chamados ícones, imagens em grego. E por outro lado, a reação a esses ícones naquilo que se chamou a destruição dos ícones, portanto, o iconoclasmo. Nós hoje precisamos dessa expressão iconoclasta quando há alguém que quer, enfim, acabar assim, terminantemente com alguma coisa, é o iconoclasta. Bem, iconoclasta quer dizer o que destrói as imagens, não é? E opõe-se àqueles que veneravam as imagens, que em grego se diz ícone. Mas um trecho de Jean Combi ajuda-nos a situar a questão. Em 726, o imperador Leão III destrói uma imagem de Cristo muito venerada que se encontra por cima da porta do seu palácio de Constantinopla. É o princípio desta política iconoclasta, isto é, de destruição de imagens, que o imperador prossegue, não obstante, os motins populares e a resistência dos monges. Seria o imperador influenciado pelo Islão tão vizinho? Com mais probabilidade, ele pretende purificar a religião popular e limitar a influência dos monges, grandes defensores das imagens. O iconoclasmo alcança o seu ponto culminante no reinado de Constantino V. Há monges que sofrem o martírio para defender as imagens. A imperatriz Irene traz a calma ao convocar um concílio em Niceia, em 787, o 7º concílio ecuménico, que reconhece a legitimidade da veneração das imagens. Ora, aí está. Portanto, dito assim, muito simplesmente, nessa prosa de divulgação histórica, já se entende melhor a questão. O que não se sabe exatamente é porque é que o imperador Leão III, aliás, muito importante na história até da própria civilização, porque foi ele que, ali por 730, conseguiu deter por uns tempos o avanço militar e também religioso árabe e islâmico na Ásia Menor, mas o imperador Leão, por essa altura, começa a ter estas atitudes iconoclastas. Portanto, a mandar destruir e a restringir maximamente as representações de Cristo, de Maria, dos santos, etc. Bem, e põem-se várias hipóteses, e o Jean Combi aí põe 2 que são certamente importantes e até verificáveis. Uma delas é que crescia muito no Império, sobretudo no Império do Oriente, à volta de Constantinopla, também chamada Bizâncio, crescia muito a presença dos monges. O monaquismo aparece na vida da Igreja pelo século III, IV, expande-se muito, sobretudo, no Oriente,
e de alguma maneira, digamos, saía dos quadros e saía da normalidade eclesial que essa assentava mais nos episcopados, nas respectivas influências, na ligação à corte imperial, essa de Constantinopla, desde o século IV. O monaquismo é um fenómeno que sai bastante destas balizas, não é? E até quase imprevisível, porque no fundo eram experiências espirituais, mas não só individuais. Porque muitos desses monges, a partir do século IV, século V, vivem em comum e formam grandes grupos, mais ou menos controláveis ou incontroláveis mesmo, por parte enfim, da hierarquia religiosa e imperial. Então, havia aí qualquer coisa que perturbava e que estava muito ligada aos ícones, porque era sobretudo nesses meios monásticos que se faziam essas representações pictóricas de Cristo, da Virgem e dos santos. Bem, possivelmente o imperador Leão III quis controlar tudo o que acontecia à volta dos mosteiros e da veneração dos ícones das mosteiros. É possível. Também há alguma pretensão intelectual, porque esses monges não eram, digamos assim, em muitos casos, gente culta. Era a religião quase em estado bruto, passo o termo, e, portanto, pouco cultivada intelectualmente, embora houvesse grandes monges sábios, e muito sábios, aliás, e entre os padres da Igreja, chamados doutores da Antiguidade, há variadíssimos monges. Mas, enfim, a plebe monástica, essa era mais difícil de controlar e também pouco instruída, aos olhos, enfim, do imperador como Leão III e da sua corte. Esse fator foi certamente importante. O outro fator que o Combia e aduz também pode ter tido relevância. É porque, enfim, já nessa altura, portanto, século VIII, estamos em plena expansão do Islão, que, como o judaísmo, afasta a possibilidade da representação de Deus, não é? E daí a crítica fosse também teológica, então como era Jesus, que os cristãos acreditavam como verdadeiro Deus, e as próprias imagens, enfim, quase como em concorrência, um culto que só a Deus poderia ser dirigido, tudo isto também teve a sua importância. Agora, o problema foi muito grande. Foi muito grande porque, do século VIII fora, a resistência a esta política iconoclasta patrocinada quer por Leão III, quer por outros imperadores, a resistência dos meios monásticos e populares, ligados aos mosteiros e já com muita veneração aos ícones, a essas imagens, foi fortíssima. E depois também a repressão por parte das autoridades. E com consequências também complexas no que diz respeito à união da Igreja. Porque, enfim, as divisões que se vão verificar entre a parte grega e a parte latina, como já no Antigo Império, entre a Antiga Grécia e a Antiga Roma, também vão ser agudizadas por isto, porque os papas de Roma, ao longo do século VIII, também resistem ao iconoclasmo imperial. E esse é mais um fator de distanciamento entre o que se passava em Itália e no Ocidente do que se passava em Bizâncio e em Constantinopla, com esse iconoclasmo por parte dos imperadores sucessivos. Portanto, há aqui uma série de fatores complexos. O que é certo é que uma imperatriz, que essa não era iconoclasta, a imperatriz Irene, se vai reunir um concílio também em Niceia, e nesse concílio se vai definir esta doutrina, que é a nossa, ou seja, a perfeita legitimidade da representação de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo já em si é a autorrepresentação de Deus. Quer dizer, foi o próprio Deus, como nós acreditamos em Jesus Cristo, que isto é figura humana. E a teve mesmo. Não é? E a mãe de Jesus também não é uma quimera, era Maria de Nazaré, era uma pessoa humana. Não é? E os santos também eram pessoas humanas concretas, não são mitos. Portanto, se o próprio Deus toma a iniciativa de se representar em Jesus Cristo, ao ponto de Jesus Cristo dizer quem me vê, vê o Pai, então é legítima a representação que o mesmo Deus originou. E o Concílio também vai dizer que, no entanto, é bom e é importante e é indispensável reter que a veneração não se faz propriamente ao ícone, mas àquele que nesse ícone é representado. Portanto, é um sinal, embora muito preenchido, enfim, e no Oriente quase sacramental, para falar à maneira latina, mas a veneração é dirigida a quem a imagem representa e não à própria imagem em si mesmo. Isto foi muito importante neste marco dos concílios e neste marco também da definição e esclarecimento dogmático, quer dizer, das verdades da fé cristã, como só a pouco e pouco se vai deslindando. Porquê?
Porque a fé cristã começa por ser, na adesão a Jesus Cristo, um acontecimento total, mas depois, para se explicar, nesse sentido, para se esclarecer, para se definir, só a pouco e pouco é que se vai desdobrando. E geralmente em resposta a desafios que de alguma maneira a contrariam e que obrigam a saltos mentais e explicativos, que é o que acontece com os concílios ecuménicos na sua generalidade. Neste caso, muito em sintonia com o que foi a espontaneidade da veneração. As coisas começam por aparecer, depois vão-se explicar. E formulando. E vemos que os concílios de facto têm feito. Voltamos a encontrar-nos dentro de 8 dias, São Manuel, para continuarmos a apresentar esta história dos concílios ecuménicos na Igreja.